Vamos chegando, irmãos, para juntos adorarmos o Senhor, estarmos em sintonia com o corpo de Cristo, conectados através dessa live, juntos, nesse tempo novo de culto, onde nós temos usado dessa plataforma da internet para interagirmos e estarmos adorando ao nosso Rei como igreja. Eu quero te convidar a, nesse momento, já permitir que a presença do Senhor invada o seu coração, invada o ambiente da sua casa, invada todos que estão à sua volta, que você possa agora se voltar não apenas para a tela desse celular, mas se voltar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que a nossa adoração ao Senhor, não há barreiras, não há limites. O Senhor é aquele que busca os seus adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Senhor está buscando. E que Ele possa achar em nós esses adoradores. Que Ele possa achar em você aí no ambiente da sua casa, junto com a sua família, ou até mesmo no seu quarto, sozinho. Que o Senhor possa achar em você um coração pronto a adorá-lo, um coração disposto a adorá-lo, um coração aberto para adorá-lo. E eu te convido a fechar os seus olhos aí onde você está e juntos erguermos a nossa voz em um só clamor, em uma só fé, e apresentarmos a Ele os nossos corações e as nossas vidas como igreja do Senhor para cultuá-lo e adorá-lo nessa noite. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. E como o salmista dizia, nós nos alegramos e nos regozijamos no Senhor, Pai. Porque sabemos que o Senhor tem o controle e o domínio de todas as coisas, Pai. E esse dia, Senhor, já estava marcado na tua agenda, no teu calendário. O Senhor já sabia, Senhor Deus, que esse dia iria acontecer. E nós, Senhor Deus Pai, nos rendemos, nos submetemos a Ti nessa hora, para, Senhor Jesus, estarmos em comunhão com Teu Espírito, e através dessa ferramenta, em comunhão com os irmãos, Pai, para juntos entoarmos em uma só voz louvores a Ti, Pai, para juntos, Senhor, declararmos a razão da nossa fé, Pai, para juntos, Senhor Jesus, Pai, declararmos que o Senhor é bom, independente de circunstâncias. Deus, não há limites para os que te adoram, Senhor. Não há um lugar definido para a nossa adoração. Todo lugar é um lugar para te adorar. Em todo tempo é um tempo para te adorar. E nós queremos declarar nessa noite que esse é o tempo de cultuar ao Senhor. Esse é o tempo de adorar ao Senhor. Esse é o tempo de estar ligado com os céus. Esse é o tempo de entoarmos louvores em nossos lares, em nossas casas, juntos com as nossas famílias. Esse é o tempo de erguermos a nossa voz em adoração, Pai. Nada pode calar um adorador. Nada pode calar uma igreja que confia no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Se você puder, dê um brado de vitória aí na sua casa. Dê um glória a Deus. Dê um aleluia ao Senhor. Porque Ele recebe, Ele está recebendo a sua adoração. Ele está recebendo o seu coração nessa noite. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui para render louvores ao Senhor. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Nós viemos aqui nos prostrar diante da tua presença, Deus. Que tu entres em cada lar, Jesus, e te mostra, Pai, para cada um. Recebe o nosso louvor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente
Recebe, Jesus, o nosso louvor e gratidão, Deus. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, onde quer que você esteja. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, tu és, pra dizer que tu és o Senhor. E os reinos continuam se abalando, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, Senhor, pra dizer que tu és o Senhor. E eu canto: seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, oh Jesus, a tua igreja te adora. Recebe o nosso louvor, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Senhor. A bondade do Senhor é grande, meu querido. Você que está assistindo, receba a presença do Senhor na tua vida nessa hora, porque Ele é misericordioso. Não importa o que você fez, o Senhor te diz que Ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele está pronto para te receber. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para dentro. Que esse momento que nós estamos passando possa te servir de reflexão. Reflita naquilo que o Senhor tem para você, porque o reino dele é sempre eterno. Se você quer morar nesse reino que é sempre eterno, volte correndo para os braços do Pai. Aleluia, Jesus. Teu reino é sempre eterno, Firmado em
misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora, Senhor. Aleluia. Aleluia. No início o Senhor era a palavra. E essa palavra está te dizendo nessa noite: volte para os braços do Pai. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Olha que Ele deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome
Aleluia. Esse nome é poderoso. Esse nome tem todo o poder. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração. Ó Pai, recebe, ó Pai, aquilo que nós temos para te ofertar, Senhor. Ó Pai, que seja fruto, ó Pai, de um coração puro, ó Pai, um coração quebrantado, ó Pai, rasgado na tua presença. Ó Pai, queremos entrar na tua presença, Senhor Jesus, com ousadia, pelo novo e vivo caminho, Jesus Cristo de Nazaré. Ó Pai, o véu já foi rasgado de uma vez por todas. Ó Pai, aquilo que fazia separação entre nós e o nosso Deus foi cravado ali na cruz do Calvário, e agora já não há mais acusação contra aqueles, ó Pai, que são eleitos filhos de Deus, aqueles que são feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te adoramos, Pai. Ó Pai, agradecemos o Senhor pelo privilégio, Senhor, ó Pai, de te louvar, ó Pai, de exaltar e glorificar o teu nome. Obrigado, Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Que noite especial, igreja. A presença de Deus aqui é tão real. O meu desejo é que você esteja também sendo tocado por essa presença. Que você também esteja sendo envolvido por essa presença. Que o Senhor também esteja falando com você como Ele está falando conosco e nos tocando nessa noite. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. E eu queria te convidar a se render agora para ouvir. Não saia dessa live. Permaneça. O Senhor não te colocou aqui por acaso. O Senhor tem uma palavra para você. O Senhor tem uma mensagem para o teu coração. O Senhor falou muito ao meu coração através dessa mensagem. E o meu desejo é que da maneira que Deus falou comigo, Ele possa falar com você. E eu te convido a abrir a sua Bíblia aí na sua casa. Em Mateus 7, a partir dos versículos 24, nós iremos ler. A palavra do Senhor em Mateus 7, 24 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E eu queria também que você abrisse em Lucas 6. E nós vamos ler também Lucas 6. E o que Lucas 6 diz? A partir do verso 46. A palavra do Senhor diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Essa palavra, eu gostaria de chamar a atenção sobre duas coisas, que é coluna e fundamento. Mas para que nós vamos entender o que é coluna,
o que representa ser coluna e o que representa ser fundamento, nós iremos detalhar essas duas parábolas, que na verdade é a mesma parábola contada por pessoas diferentes. Uma por Mateus e outra por Lucas. E nós vamos então entender que essa construção que a palavra do Senhor está dizendo, ela tanto se refere a nós como seres humanos, o homem que somos, como também nós podemos aplicar para a família. Nós sabemos que nós estamos em construção, que a obra que o Senhor começou em nós e na nossa casa, na nossa família, não está completa. Nós sabemos que nós vivemos em uma construção diária, contínua, até a volta do nosso amado Jesus. E eu queria te chamar a atenção para esse processo de construção que vivemos. Esse processo que pode ser tanto individual como coletivo, ao que se refere à nossa casa, à nossa família. Quando a palavra do Senhor diz que existe um homem prudente, um homem que edificou a casa da maneira correta, ela chama a atenção de que esse homem é aquele que, ouvindo a palavra do Senhor, a põe em prática. O homem prudente é aquele que é ouvinte e praticante da palavra. Em Lucas ele diz assim: de que adianta me chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu digo? Mas todo aquele que vindo a mim, ouve a minha palavra e pratica, esse é um homem prudente. E ele compara aquele que pratica a palavra como um homem prudente. Em Tiago 1:22, a palavra do Senhor vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Nós precisamos ouvir a verdade da palavra de Deus e a praticá-la, para que a nossa casa possa ser bem edificada. Outra coisa que eu queria te chamar a atenção é sobre o alicerce, que é a mesma coisa de fundamento. Alicerce é a base em que a casa é construída, é o fundamento em que essa casa é construída. Esse é o alicerce. E eu queria que você ouvisse o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir dos versículos 1 até o 4. A palavra de Deus vai nos dizer: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E quando a palavra está falando de alimento espiritual, nós estamos falando da palavra de Deus. E ele continua dizendo: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Esse fundamento que a parábola nos faz analisar sobre a rocha, essa rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria que você entendesse que esse homem prudente ou insensato sou eu ou você, é a nossa construção da nossa família, que esse fundamento, essa rocha é o Senhor Jesus. Vamos mais um pouco. Aqui nós vemos, diante dessa parábola, que essa construção dessas duas casas, aparentemente, se você olhar de forma superficial, elas são iguais. São duas construções. Existem duas casas. Mas existe um momento onde essas casas vão mostrar suas diferenças. E o momento é quando a palavra diz que, vindo a chuva, a torrente, e o que isso representa?
igreja. Chuva, torrente. Nessa parábola está falando de tempestades. Está falando de dificuldades, de crises, de enfermidades, de sofrimentos que todos nós estamos suscetíveis a enfrentar. Todos nós nos deparamos em algum momento da nossa história com uma crise, como essa que nós estamos vivendo a nível mundial, mas nós nos deparamos diariamente ou constantemente com crises no nosso contexto da nossa família ou até mesmo no nosso contexto pessoal. Muitas vezes nos deparamos com um diagnóstico de enfermidade, muitas vezes com uma crise familiar, com uma crise financeira. A dificuldade chega até a nossa vida, até a nossa construção, até a nossa família. E é exatamente nesse momento em que nós iremos ver a diferença entre o prudente e o insensato, entre aquele que ouve e pratica a palavra e entre aquele que apenas ouve e não pratica a palavra. Entre aquele que edificou sobre a rocha e aquele que edificou sobre a areia. Só que eu queria te fazer uma reflexão um pouco além do que a parábola nos propõe. Deus trouxe uma direção diferente ao meu coração. Porque aqui nos textos de Lucas, a palavra fala sobre vindo sobre eles. Deixa eu verificar aqui. A inundação. Vindo a inundação. E fala transbordando os rios. E eu queria te levar a uma reflexão um pouco diferente nessa noite. Rio também nos fala de Deus. Rio também nos comunica sobre algo que vem da parte do Senhor. E rio que transborda nos fala de algo que vem da parte de Deus também transbordando em nossas vidas. E Deus me fez refletir que muitas vezes a inundação que chega, o rio que brota e que começa a transbordar, seja muitas vezes no nosso íntimo, no nosso interior, e que abala as nossas estruturas, e que muitas vezes é também dentro da nossa casa, e que vem para abalar as nossas estruturas. Nem sempre são as dificuldades, mas muitas vezes são as verdades de Deus, as palavras de Deus, que se chocam com aquilo que nós muitas vezes entendemos como verdade. Muitas vezes que vem para abalar os frágeis alicerces em quem nós edificamos as nossas vidas. Muitas vezes as nossas vidas estão alicerçadas em culturas, religiosidades que não vêm da parte do Senhor. E quando o conhecimento de Deus que vem como um rio e que transborda e que ultrapassa barreiras, começa a abalar as nossas estruturas, nós sentimos esse impacto. E eu acho muito interessante a versão de Lucas, porque ele diz assim, que o homem que construiu a casa sobre a rocha, cavou fundo. E quando ele diz que cavou fundo, ele fala de algo que não é superficial. Ele fala de algo que precisa de profundidade. E assim é também a construção do nosso relacionamento com Deus. No primeiro momento, irmãos, nós entramos na presença do Senhor de forma superficial. Mas como eu falei no início, a nossa vida está em construção. E essa construção precisa aprofundar, para que os alicerces dessa construção sejam profundos. E quando as verdades profundas da palavra de Deus vierem contra as nossas verdades, conflitando aquilo que nós tínhamos como certo, nós não venhamos ser abalados.
nós não venhamos retroceder, mas nós venhamos permanecer firmes, alicerçados nessa verdade inabalável. A palavra do Senhor diz que Moisés, quando ele foi chamado por Deus para escrever os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, a partir do versículo 18, ele subia no cume do monte e todo o povo ouvia os trovões e os relâmpagos, como se uma tempestade estivesse se formando. Mas na verdade, essa tempestade que fumegava o cume do monte não era crises, não era dificuldades, não era sofrimentos advindo do pecado, mas era o próprio Deus se revelando a Moisés. Mas o povo temeu, o povo teve medo. E mesmo que Moisés, no versículo 19 de Êxodo 20, falasse para o povo: não tenham medo, porque Deus quer falar com vocês. A palavra de Deus diz que o povo disse para Moisés: fale Deus contigo, Moisés, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Mas o que aquele povo não entendia era que naquele momento eles estavam abortando aquilo que Deus queria fazer, o relacionamento que Deus queria estabelecer com eles. E quantas vezes o rio de Deus, ele começa como uma pequena nascente dentro do teu interior e começa a abalar a tua estrutura, a tua vida e aquilo que tu entendia acerca de Deus, acerca de religião, acerca de cultura. E por temer, você aborta aquela nascente que deveria se tornar um rio de vida para jorrar para a vida eterna. Foi isso que aquele povo fez quando disse para Moisés: fale Deus contigo e não conosco. E ainda nos nossos dias, quando ouvimos os trovões, quando ouvimos a presença de Deus vindo poderosa, temos abortado as nossas vidas espiritualmente, porque não temos enfrentado o medo que insiste nos fazer mantermos distância entre nós e o nosso Deus. E se você vê na palavra do Senhor, no versículo 20 de Êxodo 20, Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Moisés os alertou, mas mesmo assim, eles não ouviram e se manteram distantes. Eles ficaram distantes. E quantos de nós temos permanecido distantes, enquanto Deus está querendo nos fazer ir além? Enquanto Deus está mandando muitas vezes o vento soprar para nos provar em fé, para provar o que está em nosso coração, não para que nós venhamos retroceder, mas para que nós possamos avançar e conquistar uma posição mais elevada diante do Senhor. Mas nós temos dado voz ao medo, ao invés de deixarmos com que o fluir do rio de Deus tome todo o nosso ser. Querida igreja, e todos os que me ouvem nesse momento, toda a obra de Jesus
ela consiste em nos conduzir para um só caminho. E esse caminho é o caminho de morte. Mas não de uma morte que nós conhecemos, mas de uma morte para que possamos encontrar de fato a vida. A morte da nossa carne, a morte das nossas vontades, a morte dos nossos achismos, a morte do nosso eu, do nosso ego, para que Cristo possa então completar a sua obra em nós. Jesus nos fez esse convite, e esse convite continua. Ele disse: vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor quer que a sua edificação, que a sua casa, que a sua construção seja cavada em profundidade. Seja profundo o alicerce que será estabelecido nessa construção. Deus, Ele me trouxe um texto no livro de Jeremias 1:9, que Ele mudou muitas coisas dentro de mim. E eu gostaria de compartilhar com você e de te fazer refletir junto comigo o que está lá em Jeremias 1:9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para então edificar e plantar. Aquilo que Deus quer fazer na minha, na sua vida e na sua família, precisa passar por esse processo. Você precisa permitir que as palavras do Senhor, as mesmas palavras que na parábola do homem prudente, ou dos 2 fundamentos, de acordo com a versão da sua Bíblia, diz que aquele que edifica de forma profunda os seus alicerces, ouve a palavra e obedece. É a mesma palavra que o Senhor estava falando para Jeremias: hoje ponho sobre a tua boca as minhas palavras e te dou autoridade para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para que você então possa edificar e lançar os seus alicerces e os seus fundamentos sobre a rocha, sobre a verdade. Só que para isso, igreja, nós teremos que confrontar o medo que habita em nós. Todo cristão precisa vencer o medo. E quando eu digo medo, não é apenas o medo das coisas que nós não explicamos, de seres espirituais da maldade, ou de coisas sobre o porvir, mas o medo que nos impede de nos aproximarmos mais fundo, de nos aproximarmos mais perto, de buscarmos além ao Senhor. O medo que nos impede de irmos além em nosso relacionamento com o nosso Pai. Nós precisamos nos lançar sem reservas. Nós precisamos confiar sem reservas. Nós precisamos permitir que a nossa fé passe pelo vento forte, pela tempestade, para que ela seja provada e seja firmada de forma profunda.
independente de circunstâncias. Se você for lá em Êxodo 20, 21, a palavra vai dizer que o povo permaneceu distante, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Isso não é diferente nos nossos dias. Existe um povo que tem se aproximado da nuvem. Existe um povo que tem permitido com que Deus cave fundo para arrancar, abalar os alicerces que nós construímos, para que então o fundamento eterno seja estabelecido. Mas ainda existe um povo que, ao passo que muitos avançam, retrocedem, se distanciam, se afastam, porque tem permitido com que o medo o paralise. Mas eu quero te dizer uma verdade imutável nessa noite. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor não é um sentimento, é uma pessoa. Ele tem nome e ele é Jesus. E ele quer estabelecer um fundamento eterno dentro da sua vida e alcançar a sua família. Aleluia. Aleluia. Infelizmente, o povo no deserto temeu a morte, julgando que se aproximar de Deus eles morreriam. Mas aquilo que eles temiam aconteceu. Não porque eles se aproximaram de Deus, mas porque eles se afastaram do Senhor. A Bíblia diz que toda uma geração morreu no deserto. E apenas Josué e Caleb alcançaram a terra prometida. Aquilo que eles temiam aconteceu. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem algo novo para realizar por esses dias, na minha e na sua vida. E eu creio nisso. Eu creio que a igreja do Senhor está vivendo um tempo de mudança, de transformação, um tempo de fundamentos sólidos, de fundamentos eternos, para que nós alcancemos a promessa, como Josué alcançou. A palavra do Senhor lá em Apocalipse 3:12, na primeira parte vai dizer assim: ao que vencer, ao vencedor, farei uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Quando Apocalipse fala que ao vencedor, aquele que vencer, ele está falando daquele que superou o vento, a tempestade, a torrente, os rios, as correntes que vieram para abalar, que promoveram abalo, mas que não destruiu. Aquele que superou todas essas situações, o Senhor faria deles colunas no seu santuário. E nós descobrimos que o fundamento, a rocha eterna, é o nosso Senhor Jesus. Mas a coluna que o Senhor quer fazer por esse tempo, sou eu e você. O Senhor quer que nós sejamos como colunas daquilo que Ele está fazendo. Ele quer que nós venhamos passar por todos esses desafios e superá-los, e sermos então provados e aprovados por Ele. A aprovação sobre nós não vem para nos destruir, mas para nos fortalecer, para nos aprovar, para nos fazer vencer e nos transformar em colunas. Lá em 1 Timóteo,
No capítulo 3, no versículo 15, Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ao seu discípulo Timóteo, dando as seguintes instruções àqueles que serviam naquela igreja, aos bispos e diáconos daquela igreja em Éfeso. Ele disse assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar. Ele estava falando sobre o desejo que ele tinha de estar com aqueles irmãos. Mas ele fala assim: olha, mas se eu demorar aí, estar com vocês, para que vocês saibam como andar, como se mover na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E essa palavra, o Senhor também está dizendo para nós: esse é o tempo dos meus filhos andarem, se moverem na casa de Deus e como igreja, como coluna e firmeza da verdade, como aquele homem prudente que ouvia e obedecia a palavra do Senhor. O Senhor quer nos transformar em colunas, a firmeza da verdade, que nós estejamos prontos, que nós venhamos passar pela aprovação de Deus, para que como colunas também possamos edificar a outros, porque coluna fala de sustento, coluna fala de edificação, mas sabendo que nós somos a coluna, mas que Ele é o fundamento que nos sustenta. Ele é a base que nos sustenta, que nos põe de pé quando as notícias difíceis chegam, quando a crise bate a nossa porta, quando a enfermidade bate a nossa porta, quando o rio começa a transbordar e abalar tudo aquilo que nós entendíamos como verdade. Parece que a coluna vai balançar, mas ela está firmada sobre o alicerce, o fundamento que é Jesus. E ele jamais poderá ser abalado. E se nós estivermos edificados nessa profundidade da verdade, da palavra de Deus, nós não seremos abalados. Nós não seremos enganados, nós não seremos confundidos, nós não seremos abatidos. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:13. O Senhor está nos levantando, igreja, para sermos colunas da verdade, para anunciarmos os seus grandes feitos, para declararmos que Ele é bom e que Ele voltará. Não impeça o agir do Senhor na sua vida, mas deixe o rio fluir, deixe a torrente levar tudo aquilo que é perecível, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é temporário. Somos peregrinos de coração, somos estrangeiros e nada levaremos para o nosso destino final. Permita com que aquilo que precisa ser abalado, seja abalado. Muitas vezes o inabalável precisa vir para abalar o abalável, para estabelecer o fundamento eterno em mim, em você. Que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento acerca de tudo aquilo que foi falado nessa noite, de tudo aquilo que o Senhor ministrou em meu coração. Que o Senhor possa trazer discernimento. Espírito Santo, nessa hora eu oro por espírito de discernimento sobre a igreja do Senhor, sobre a nossa comunidade de fé, sobre os nossos irmãos, sobre aqueles que estão perto, mas também sobre aqueles que estão longe, para que nós possamos
estar, Senhor, construindo em profundidade os alicerces da nossa fé, Pai. E para que possamos, Senhor Jesus, ser colunas nesses dias e firmeza da verdade inabalável, imutável, que é a Tua palavra, Senhor. Aleluia, aleluia. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Nós cremos, Senhor. Grandes Como coisas igreja estão declaramos por nessa vir. noite. E grandes coisas o Senhor está fazendo nesse tempo. Na igreja mundial, em todo o mundo, em todos os povos, em todas as nações. E que nós, como igreja brasileira, como comunidade de fé, aqui, nós queremos declarar que nós queremos estar inseridos nesse mover, nessa movimentação. Nós queremos estar firmados. Nós queremos, Senhor Deus, estar alicerçados nesse fundamento eterno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, igreja. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém.